Depois da Covid-19, o medo de muitos é que estejamos frente a uma próxima pandemia. E se eu te dissesse que há um novo vírus se espalhando por todo o globo e que está causando preocupação em muitos cientistas ao redor do mundo? Se esse assunto te interessa, sugiro que fique até o fim desse vídeo para entender o que está acontecendo e se realmente estamos diante de uma nova pandemia. Um novo vírus. Sabemos que a pandemia causada pela Covid-19 foi algo que marcou a todos por muitos motivos, principalmente pelo fato do grande índice de mortalidade que tivemos nesse período. A pandemia pela Covid-19 ainda não acabou, mas autoridades da saúde identificaram surtos de um novo vírus surgindo em várias partes do mundo. Inclusive, um desses lugares do mundo é justamente aqui, no Brasil. E eu acho que você já viu esse filme. Estamos falando da varíola do macaco, que foi o nome dado a essa doença, mas que na verdade é um nome incorreto, visto que o macaco é tão vítima como nós nessa história. Mas espera um pouco, vamos do começo? O que é varíola? A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e que se destacou como uma das doenças que mais causou mortes na história da humanidade. Segundo estudos, ela provavelmente surgiu na Índia, existindo ainda descrições na África e na Ásia antes mesmo da era cristã. O camelo é o principal suspeito de fornecer o vírus, que após mutações e adaptações originou a varíola humana em tempos antigos, quando os povoados dos territórios africanos e da região oeste do continente asiático começavam a domesticar esses animais. O DNA da varíola humana é muito semelhante ao DNA de vírus que acomete o camelo. O vírus ancestral evoluiu nos camelos, enquanto no homem evoluiu para a temida varíola. Já no Brasil, a varíola foi descrita pela primeira vez em 1555, no Maranhão. A varíola é classificada em dois tipos, varíola major e minor. A varíola major é o tipo mais letal da doença, apresentando uma letalidade de cerca de 30%. Já a varíola minor é um tipo mais brando com uma letalidade inferior a 1%. O agente causador da varíola. A varíola causada por um pox vírus, inclusive um dos maiores e mais resistentes vírus de DNA já conhecidos, e pode permanecer viável por vários meses no meio ambiente. Transmissão da varíola. Na maioria das vezes, a transmissão da varíola ocorre por inalação de gotículas contendo vírus, os quais são eliminados pelo doente ao falar, tossir ou espirrar. E apesar de não ser muito comum, a varíola também pode ser contraída ao manusear-se roupas, lençóis ou outros objetos contaminados pelo doente. Sintomas da varíola. Os primeiros sintomas da varíola incluem febre alta, dor musculares pelo corpo, dor lombar, mal-estar geral, vômitos intensos, náuseas, dores na barriga, dores de cabeça, diarreia e delírio. Esses sintomas surgem entre 10 a 12 dias após a infecção pelo vírus e normalmente são seguidos do aparecimento de bolhas na boca, no rosto e ou nos braços, que se espalham rapidamente para o tronco e para as pernas. As bolhas da varíola podem ser facilmente estouradas e podem levar à formação de cicatrizes. Depois de um tempo, as bolhas ficam mais endurecidas e podem parecer estar aderidas à pele. A varíola no Brasil. No Brasil, o primeiro surto de varíola ocorreu em 1555, quando a doença foi introduzida no estado do Maranhão por colonos franceses.
Em 1560 ocorreu uma epidemia relacionada ao tráfico de escravos africanos e em 1562 a 63 a doença foi trazida pelos próprios portugueses. As populações nativas também foram atingidas. Apesar de ser uma doença grave, altamente contagiosa e que não tem cura, a varíola é considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde devido ao sucesso relacionado à vacinação contra a doença. Apesar disso, a vacinação ainda pode ser recomendada em alguns lugares em função do medo associado ao bioterrorismo ou ser recomendada após o contato com o vírus, prevenindo o desenvolvimento de complicações da doença. Mas será que estamos mesmos a salvo? Varíola dos macacos. Chegamos à parte principal desse vídeo. Isso porque, apesar da erradicação da varíola pela vacina, nos últimos dias cientistas pelo mundo todo e o sistema de saúde estão em alerta por conta de uma doença chamada varíola dos macacos. Foi dado a essa doença o nome de varíola dos macacos, porém esse é o nome incorreto, visto que os macacos na verdade são tão vítimas como nós, pois essa nova varíola provavelmente vem de roedores. Até então não havia muita preocupação por conta da varíola dos macacos, mas os casos começaram a crescer e se espalhar rapidamente pelo mundo. Então a OMS declarou emergência de saúde global. E eu sei que você já viu esse filme. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez quando 2 surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos mantidas para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970 no Congo. Depois foi relatado em humanos na África Central e Ocidental. A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem casos relatados. Até então a doença aparecia de forma esporádica, mas tudo mudou em maio de 2022, quando a varíola dos macacos começou a aparecer em países onde a doença não era endêmica até então. Agora há mais de 16 mil casos relatados em 75 países, além de 5 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 696 casos da doença. E como na última pandemia, que por sinal ainda não acabou, o estado que acumula maior número de infecção é São Paulo, com 506 casos. E em segundo lugar fica o Rio de Janeiro, com 102 casos de varíola dos macacos. Os principais sintomas da varíola dos macacos são febre, dor de cabeça, exaustão, calafrios, dor nas costas e dores musculares. Além disso, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. As lesões passam por 5 estágios antes de cair. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a doença geralmente dura de 2 a 4 semanas. Como se proteger? O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforçou a adoção dessas medidas, frisando que elas também servem para proteger contra a Covid-19. Tratamento para a varíola dos macacos. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, não há tratamentos específicos para infecções por vírus da varíola dos macacos. Porém, o vírus da varíola dos macacos e o da varíola são geneticamente semelhantes, então medicamentos e vacinas para se proteger da varíola também podem ser usados para prevenir e tratar a varíola dos macacos. O problema é que, como a varíola foi declarada erradicada há mais de 40 anos, vacinas mais atuais estão em falta. Agora espera-se que com a decisão da OMS nesse sábado, cresça o investimento em medicamentos e imunizantes.
Apesar da letalidade do vírus da varíola do macaco ser baixa, diferente da Covid-19, isso não quer dizer que não devemos ter vacina. O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Nécio Fernandes, afirmou à CNN que o Brasil não deve subestimar riscos maiores da varíola dos macacos. O que sabemos do novo comportamento da varíola dos macacos ainda é pouco. Vamos precisar de mais tempo, pesquisas e estudos para entender o que está realmente acontecendo. Subestimar é o maior risco, disse ele em resposta ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que neste sábado, dia 23 de julho de 2022, avaliou que o problema maior é na Europa. Mas e você? O que acha de tudo isso? Será que estamos mesmo diante de uma nova pandemia? Ou será que isso não passa de especulações para nos deixar assustados? Deixe aqui nos comentários sua opinião, se inscreva no canal para ficar por dentro das atualizações mundiais sobre essa doença e muitas outras. E deixe seu like se essa informação foi de alguma forma relevante para você. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima!